Pronto. Eh, Aqui estamos então para a última sessão deste mini curso sobre Jesus de Nazaré, enfim, o fundador da religião do cristã, não é? Quando eu era jovem, lembrei-me agora, saiu um livro de um, de um bom teólogo, Charles Dodd, que em português se traduzia o fundador do cristianismo, era assim. Bom, então, nós hoje, para terminar estas nossas conversas, vamos abordar esta temática que eu já anunciava ali há bocadinho, e que, no fundo, tem duas partes, digamos assim, embora elas estejam intimamente conectadas, e por isso eu hoje juntei aqui o messianismo de Jesus. Jesus é o Messias, o messianismo de Jesus, e os títulos cristológicos, ou seja, os títulos, os atributos que são dados a Jesus nos vários textos do Novo Testamento. No Novo Testamento há muitos títulos dados a Jesus. Eu elenco aqui praticamente todos, pode ser que escape algum, mas estes realmente são os principais. Senhor, Jesus é o Senhor. Jesus é profeta, Jesus é filho do homem, é o filho do homem, Jesus é filho de David, Jesus é Messias, Jesus é bom pastor, Jesus é servo, e servo sofredor, Jesus é filho de Deus, Jesus é sumo sacerdote. Ora bem, portanto, são dados muitos títulos a Jesus, e isto é muito interessante, até uma excelente maneira, digamos assim, de fazer a cristologia, isto é, de fazer a reflexão teológica sobre Jesus, a partir dos vários títulos, porque cada título olha para uma faceta, olha de uma certa maneira, é um ângulo de abordagem da figura de Jesus, e diz qualquer coisa própria, de próprio acerca de Jesus. E então, somando, digamos assim, um pouco todos estes títulos, nós temos um verdadeiro compêndio sobre a figura de Jesus de Nazaré. Ora bem, vamos lá aqui a passar o. Estes títulos que nos aparecem no Novo Testamento, e que eu elenquei ali, não sei quantos pus ali, 7, 8, 10, já não sei. Estes títulos são dados a Jesus após a sua morte e ressurreição ou durante a sua vida pública. Ora bem, nós já sabemos, conversámos isso imensas vezes ao longo destas 8 sessões, nós já sabemos que todos os textos do Novo Testamento são escritos dezenas de anos depois do acontecimento de Jesus. Depois, portanto, da sua vida pública, da sua morte e ressurreição. E, portanto, tudo aquilo que é escrito no Novo Testamento acerca de Jesus e atribuído a Jesus é escrito após a sua morte e ressurreição. A questão que nós nos podemos pôr é esta: mas esses títulos que são dados a Jesus dezenas de anos depois e que nos aparecem no Novo Testamento, será que durante a vida pública de Jesus também já eram dados a Jesus? Será que Jesus se identificou com algum desses títulos? Será que Jesus aceitou que lhe dessem esses títulos? Bom, certamente que estes títulos querem dizer que Jesus era o Messias. Todos estes títulos nos encaminham para a consideração de que Jesus era o Messias, o enviado de Deus ao mundo. Mas, como acabámos de lembrar, são interpretações pós-pascais, portanto, depois da morte e ressurreição de Jesus, e dezenas de anos depois. Portanto, todos estes textos e estes títulos dados a Jesus são catequeses, teologias acerca de Jesus. Mas não será que Jesus sabia que era o Messias?
e sentia que era o Messias. Tecnicamente chama-se a isto a questão da autoconsciência messiânica de Jesus. Será que Jesus sabia que era o Messias? E sentia-se o Messias? E os seus discípulos desconfiavam ser ele o Messias? Eu volto a dizer, todos aqueles títulos cristológicos, e já vamos ver um de cada vez, querem significar que Jesus era o Messias. Mas como tudo aquilo é escrito dezenas de anos depois, será que Jesus na sua vida tinha essa consciência de ser o Messias? E aqueles que o rodeavam pensavam que ele era o Messias ou não? Outra pergunta que nós fazemos e que já fizemos aqui numa das sessões passadas, como é que era o Messias esperado pelo povo ao tempo de Jesus? Quando Jesus viveu, qual era o tipo de Messias que era esperado? É verdade que uns esperavam um profeta pacífico, que viria montado num burrinho, como diz o profeta Zacarias, e anunciaria a paz. Outros pensavam num juízo escatológico, o tal juízo universal, o Filho do Homem, juízo universal. Mas a maior parte das pessoas esperava um libertador de tipo político-militar, digamos assim, político-guerreiro. Não é? Então, será que, diante destas ideias de Messias, será que Jesus se identificou com alguma delas? Será que Jesus aceitou ser Messias, sabia ser o Messias, em algum destes modelos? O que nós podemos começar por constatar é que há muitas dúvidas e interrogações sobre Jesus nos textos do Novo Testamento. Interrogações e dúvidas das pessoas em geral e dos próprios discípulos de Jesus, dos mais próximos de Jesus. Há muitas dúvidas. Vou lembrar aqui meia dúzia de textos que nos falam sobre essas dúvidas e interrogações. No capítulo 10 de São João aparece-nos: então os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Portanto, havia essa dúvida. As pessoas, mas será que tu és o Messias? Diz-nos claramente. No capítulo 6 de São João, depois da tal famosa multiplicação de pães e do discurso do pão da vida, enfim, Jesus vê que o querem fazer rei. Diz Jesus, sabendo que viriam para o fazer rei, retirou-se sozinho. Então, as pessoas querem fazê-lo um Messias rei. Será que Jesus aceita? Mas se aceita, por que então se retirou? Será porque não quer ser Messias? Será porque não se assume como Messias? Será porque não quer ser rei e não aceita a ideia de rei para Messias? Enfim, muitas dúvidas e interrogações, não é? Jesus perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Isto pergunta Jesus aos seus discípulos, não é? Ao grupo dos 12 mais próximos. Quem dizem as multidões que eu sou? E responderam: João Batista, outros dizem que és Elias, outros um dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias de Deus. Aqui parece que eh, há uma certeza dos discípulos acerca da messianidade de Jesus. Mas, claro, tudo isto são muitas dezenas de anos depois, não é? De Jesus morrer e ressuscitar. É, que é escrito, não é? Que tudo isto é escrito. Depois, no capítulo 20 de São Mateus, já sabemos que a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e Tiago, vai ter com Jesus e diz: manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Cá está esta ideia, esta convicção de que Jesus seria o Messias e seria rei, iria ter um reino. E então a mãe de João e Tiago quer que eles sejam os mais importantes nesse reino de Jesus, em que Jesus será rei. Um à direita, outro à esquerda, é? um primeiro-ministro e um ministro sem pasta, digamos assim. Depois da ressurreição,
tanto no capítulo 24 de São Lucas, como no livro dos Atos dos Apóstolos, também escrito por São Lucas, não é? Só um momento. Estou aqui a querer que vocês vejam as frases do PowerPoint. São Lucas, nos seus dois escritos, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, fala-nos desta maneira, coloca estas frases dentro do discipulado de Jesus. Nós pensávamos que fosse ele quem viria libertar Israel. Quer dizer, isto é os discípulos de Emaús a dizer, mesmo depois da ressurreição de Jesus, da sua morte na cruz e da ressurreição, há discípulos que ainda não perceberam bem, aliás, todos, quem é que era Jesus. E será que Jesus era mesmo o Messias? Nós esperávamos que ele fosse o tal Messias libertador de Israel, político-militar. E é por isso que, também depois da ressurreição, isso aparece-nos logo nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando os discípulos de Jesus ainda estão fechados, com medo dos judeus, antes ainda de Pentecostes, não é? Eles perguntam, antes da ascensão de Jesus ao céu, eles perguntam, Senhor, é agora que tu vais restaurar o reino de Israel? E dizem, ainda não tinham percebido nada, quer dizer, Jesus tinha morrido, tinha sido assassinado e tinha ressuscitado, e eles pensavam que era agora então que Jesus ia ser rei. E um rei político-militar, não é? Ia ser um Messias rei. Portanto, como dizia o título deste slide, deste quadro, muitas dúvidas e interrogações sobre Jesus. Como é que, diante destas dúvidas, interrogações, expectativas, algumas confissões de fé de que Jesus seria o Messias, como é que Jesus reage a estas esperanças messiânicas? Podemos dizê-lo, talvez, que de duas maneiras. Primeiro, com a imposição do segredo messiânico. Jesus não quer que o identifiquem como Messias. Quer ele próprio tenha consciência de ser Messias ou não, ele não quer que o identifiquem como Messias. Isso traria realmente muita confusão acerca da sua pessoa e acerca do evangelho que ele vinha anunciar. Então, essa imposição do segredo messiânico aparece nos vários evangelhos, nos sinóticos, mas sobretudo em São Marcos. Reparem que essas citações, 5 ou 6 que eu aí faço, são todas de São Marcos. Não é? São Marcos é o evangelho que especificamente é caracterizado por esta questão do segredo messiânico. Diz Jesus, logo no capítulo 1, livra-te de falar nisto a alguém. Jesus faz grande pregação, faz curas, mas diz, livra-te de falar disto a alguém. Não digas nada. Depois, mais adiante, no capítulo 3, alguém diz, tu és o Filho de Deus. Jesus, porém, proibiu severamente que o dessem a conhecer. Jesus não quer que o identifiquem como Messias. Jesus recomendou-lhes que ninguém soubesse da ocorrência, dessas coisas maravilhosas que ele fazia. Ninguém saiba do milagre, da cura. E mais três, além destes, mais 3 textos que aí estão, em que se volta a falar, a poder ler essa imposição do segredo messiânico por parte de Jesus. Há uma outra maneira que alguns autores, bastantes, falam acerca desta questão. Há uma outra maneira de ver como Jesus teria reagido às esperanças messiânicas que sobre ele eram colocadas. Jesus talvez tenha aceitado a ideia de Messias, mas ligando-a, identificando-se
com o título de Filho do Homem. Creio que já um dia aqui falámos disso. Há vários autores que dizem, vários teólogos, biblistas, que as ipsissima verbi, as verdadeiras palavras que Jesus terá dito, e não apenas aquela literatura toda dos autores dos Evangelhos e dos escritos do Novo Testamento, as verdadeiras palavras seriam um núcleo bastante pequeno, reduzido, e seriam aquelas que estavam mais ligadas ao título de Filho do Homem. O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem veio para dar a vida em resgate de todos. Enfim, são essas frases ligadas ao título de Filho do Homem. Então, parece que Jesus terá aceito esse título de Filho do Homem, se terá identificado como o Filho do Homem, que é um título messiânico, só que, já vimos, o título de Filho do Homem representa, aponta para o juiz universal, no final dos tempos, mas também é combinado no Novo Testamento, e por Jesus, digamos assim, com o título de servo sofredor. Portanto, o Filho do Homem é o Messias, mas é dando a vida. Não é sendo rei, não é sendo um chefe político ou militar, é dando a vida, entregando a vida em resgate de todos. Portanto, essa segunda maneira como Jesus provavelmente reagiu às esperanças messiânicas é identificando-se com o título de Filho do Homem. É talvez o único que se encontra na boca de Jesus, no Jesus pré-pascal, não é? Sem contar com o título de Bom Pastor. O Filho do Homem é apresentado como um juiz universal e, como eu dizia, é também associado ao título de servo sofredor. Avançando um pouco mais, vou tentar que as imagens dos participantes não interfiram na apresentação do PowerPoint. Ora bem, então temos estado a tratar até agora desta questão do messianismo de Jesus e de se Jesus teve ou não uma autoconsciência messiânica, se ele sabia que era o Messias ou não. Esta questão não é fácil. Há opiniões muito diferentes entre os teólogos, entre os biblistas. É algo muito difícil de afirmar com todas as certezas se Jesus tinha ou não consciência de ser o Messias. E nós estamos aqui partidos, digamos assim, entre dois extremos, entre duas grandes hipóteses ou possibilidades. Não é? Se nós dizemos, por um lado, que Jesus sabia que era o Messias, então nós perguntamos se ele era totalmente homem como nós. Se ele tinha essa consciência de ser o Messias, então ele tinha aí uma sabedoria especial, não era homem como nós. Mas se pelo contrário, se nós negamos essa autoconsciência de Jesus, se ele não tinha consciência, perguntamos, então mas ele afinal não era Deus? Ele não sabia tudo? Ele não sabia que era o Messias? Bom, portanto, entre um polo e outro, entre um extremo e outro, não é muito fácil de dirimir a questão. E por isso, eu digo aí, no final, o mais prudente, para além de tudo o que já dissemos até aqui hoje, será humildemente reconhecermos ou reconhecer-nos diante de um mistério, que é o próprio mistério de Jesus. Ele é uma só pessoa, mas tem duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Mas isto é um mistério. E ninguém consegue abarcar o significado total deste mistério. Ele é simultaneamente homem e simultaneamente Deus. E mais que isto, acho que é muito complicado avançarmos, é demasiado ousado avançarmos depois para uma ou para outra hipótese. E, portanto, para afirmar, sobretudo, ou a sua humanidade ou a sua divindade. O que levou, nos primeiros séculos da Igreja, e talvez ainda hoje, a algumas heresias, não é? Aqueles que
afirmavam sobretudo a humanidade de Jesus e outros que afirmavam sobretudo a sua divindade. Então, agora passaríamos à segunda parte da nossa conversa de hoje, digamos assim, que é aquela em que vamos falar dos principais títulos de Jesus, aqueles títulos cristológicos. Eu logo no início apresentei ali, não sei, 8 ou 10 deles, e agora vamos falar aqui pelo menos de meia dúzia, os mais importantes, os principais. E o que é que cada um quererá dizer, para que é que cada um aponta, que enriquecimento é que cada título nos dá, nos permite, na nossa abordagem à pessoa de Jesus. O primeiro título, o mais antigo que existe, título acerca de Jesus, não aparece nos Evangelhos. Aparece em São Paulo, e nós já sabemos que São Paulo é que tem os escritos mais antigos do Novo Testamento. Os Evangelhos foram escritos umas dezenas de anos depois de várias cartas de Paulo. Então, Paulo chama a Jesus o Kyrios, o Senhor. Jesus é o Senhor. E o que é que em São Paulo significa este título? É um título de exaltação. Jesus subiu aos céus. Jesus foi exaltado por Deus. Jesus foi glorificado. Foi posto à direita do Pai, digamos assim. É um título de exaltação que lembra, portanto, que Jesus foi morto, sim, mas ressuscitou e foi elevado ao céu e constituído Senhor. Jesus é o Kyrios, o Senhor. Um outro título que nos aparece no Novo Testamento, várias vezes, nos Evangelhos em concreto, aplicado a Jesus, é o título de profeta. E ao que parece, Jesus não teria recusado o título de profeta. Tanto mais que esse título de profeta não implicaria o ser tomado como um chefe político ou militar. Pelo contrário, os profetas eram perseguidos. Não? Os profetas eram feitos mártires muitas vezes. Portanto, nada de glórias, nada de reis, de, de, de poder, nada disso. Então, isso traz alguma vermelhança de Jesus poder não ter recusado o título de profeta. Todos conhecemos esta frase que Jesus terá pronunciado: nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Quando Jesus é desconsiderado pelos seus conterrâneos e pelos seus familiares, ele diz: nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Portanto, parece que indiretamente está a assumir-se como um profeta que é recusado na sua terra. Jesus também teria dito: Jerusalém, Jerusalém, que matas vós, fariseus, vós sois descendentes daqueles que mataram os profetas. Os vossos pais são aqueles que mataram os profetas. E Jesus diz isso num contexto em que ele próprio já está a ser perseguido e acredita claramente que vai ser assassinado como outros profetas. Para que é que aponta o título de profeta? Quem é o profeta? O que é o profeta? O profeta não é aquele que adivinha o futuro. O profeta não é aquele que diz o que vai acontecer no futuro. Não. O profeta é aquele que é enviado de Deus para comunicar a palavra de Deus, para anunciar a vontade de Deus na história dos homens. Portanto, o profeta é um enviado de Deus para fazer luz no meio das situações. Não é para adivinhar o futuro. É para fazer irromper na história, no presente, qual é a vontade de Deus, para fazer luz. Não é? Essa é que é a verdadeira função e a definição do profeta. E Jesus realmente fez isso. Tudo o que Jesus falava eram palavras divinas, tudo o que Jesus fazia eram obras divinas. Portanto, Jesus, como enviado de Deus, é o verdadeiro profeta e faz irromper na história dos homens o poder de Deus, não é?
Um outro título é o título de, somente o título de sumo sacerdote. Este título é um título muito importante, muito, muito, muito importante. E é um título que nos aparece praticamente só na carta aos Hebreus, que durante muito tempo foi dita que era de São Paulo, mas claramente não é uma carta de São Paulo. Nós não sabemos o autor, quem foi o autor da carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, Jesus é apelidado de sumo sacerdote, mas o único sumo sacerdote da nova aliança. A carta aos Hebreus diz que foi abolido, foi terminado, acabou com Jesus, acabou o sacerdócio da antiga aliança. E isto quer dizer o quê? Quer dizer uma coisa importantíssima. E eu creio que o cristianismo, nestes 2000 anos de história da Igreja, cristianismo, creio que ainda não aprendemos bem esta lição. Isto significa que o sacerdócio da antiga aliança, que era um sacerdócio de oferta de sacrifícios externos. Quem eram os sacerdotes em Israel? Eram os que estavam no templo, por turnos, a receber os animais que as pessoas tinham comprado e lhes entregavam para eles os queimarem em oferta, não é? A Deus. Isto são sacrifícios externos. Isto significa queimar animais, sacrificar animais, embora tendo pago por eles, tendo-os comprado. Mas Jesus acabou com esse sacerdócio. Para Jesus, o sacerdócio verdadeiro não é a entrega de animais para serem imolados. O sacerdócio para Jesus, e portanto para o cristianismo, é a imolação própria. Quer dizer, é a entrega da própria vida. É o serviço. Isso é que é ser sacerdote no cristianismo. E é por isso que, nos textos do Novo Testamento, a palavra sacerdócio só se aplica ou para Jesus, como na carta aos Hebreus, ou para o conjunto dos cristãos, nação santa, povo sacerdotal. No Novo Testamento, nunca, mas nunca se fala de sacerdotes para falar dos padres, digamos assim, ou dos bispos, dos ministros ordenados. Nunca, nunca. Eu, desde que estudei muito esta carta aos Hebreus, que eu acho notável, é realmente extraordinária e é pouco conhecida, eu desde há uns 30 anos, talvez, pelo menos, eu aboli, eu pessoalmente, mas pronto, podem dizer que é a mania do Frei José Nunes, mas eu aboli completamente a palavra sacerdote para falar dos padres na Igreja. Isso para mim é paganismo. Paganismo. As religiões pagãs é que têm sacerdotes e sacerdotisas que oferecem sacrifícios externos. No cristianismo isso não existe. O que existe é que todo cristão é sacerdote. É o que nós dizemos no batismo. Quando nós batizamos alguém e lhe impomos o óleo do crisma, dizemos: eu te unjo com o óleo do Espírito Santo para seres membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Portanto, deixa cá ver quem é que eu estou a ver aqui neste quadro. Estou a ver a Paula Madeira, estou a ver o António Marques, estou a ver a Margarida, estou a ver as irmãs da Albânia. São tão sacerdotes como eu. Eu sou padre, mas eu sou tão sacerdote como a Paula, como o António, como a Margarida. Um, Porquê? Porque no cristianismo, sacerdote significa pôr-se ao serviço dos outros. Né? Entregar a vida, sacrificar-se pelos outros. Não é sacrificar animais, ou qualquer coisa, ou velas. É entregar-se assim. Né? Então, por isso é que a carta aos Hebreus diz que Jesus é o único sumo sacerdote da nova aliança. Ele acabou com os antigos, com os sacerdócios da antiga aliança, com esses sacrifícios externos, e inaugurou um novo sacerdócio, que é o da entrega da própria vida. Não é? Portanto, é um título importantíssimo, título de sumo sacerdote, que aponta para um Messias
que se põe ao serviço dos homens e das mulheres, já sabemos, pronto, e até é capaz de se sacrificar por eles. Não é como os sacerdotes que oferecem sacrifícios externos. E nesse aspecto, o cristianismo pode-se ter tornado uma religião pagã também, ao ter sacerdotes. Ao ter sacerdotes. Bom, por isso é que eu digo que esta questão, andamos há 2000 anos com ela e ainda não, acho que ainda não a resolvemos bem. Finalmente, creio eu, passaríamos a mais um título, dos mais importantes, portanto, que nos aparece no Novo Testamento, e que é o título de Filho de Deus. Aparece muita vez. O título de Filho do Homem, como nós falámos há pouco, foi o mais usado pelo próprio Jesus. Mas esse título de Filho do Homem tinha uma conotação muito específica em Israel, no mundo judaico. E, portanto, era algo incompreensível para os pagãos. Ninguém saberia o que era isso do Filho do Homem. Por isso, reparem, para além dos Evangelhos, o título Filho do Homem nunca mais aparece no Novo Testamento, senão uma única vez, nos Atos dos Apóstolos. Nunca mais aparece. Porquê? Porque realmente não seria um título de fácil compreensão para os pagãos, isto é, para os não-judeus, o título de Filho do Homem. Então, o título mais usado na evangelização da Igreja Primitiva foi o título de Filho de Deus, e que nos aparece, portanto, também bastante nos Evangelhos. Filho de Deus aponta para quê? Aponta para uma ou duas coisas. Primeiro, aponta para uma relação única de Jesus com Deus. É claro que nós somos todos filhos de Deus, sim, mas o título de Filho de Deus, aplicado a Jesus, aponta para uma relação única de Jesus com Deus. É uma relação diferente da nossa. Nós também somos filhos de Deus, mas a relação de Jesus com Deus é de um filho especial. Né? Ele é meu pai e vosso pai, dizia Jesus, não é? O que nos aparece no Evangelho de João. Pai, nas tuas mãos entrego-nos. Jesus é filho de Deus, tem uma relação especial e única com o Pai, com Deus. O Pai permanece em mim e eu nele. Só o Filho único é que viu o Pai. Portanto, o título Filho de Deus aponta claramente para uma relação única, privilegiada de Jesus com Deus Pai. E também aponta para mais uma coisa, o título de Filho de Deus, aponta para a eternidade divina de Jesus. Jesus existiu desde sempre, porque Jesus estava em Deus. O Filho de Deus era Deus e estava em Deus. O prólogo do Evangelho de São João fala muito bem disto, não é? Ele é o Filho enviado do Pai, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E por ele tudo foi criado. Portanto, o Filho de Deus, o Jesus, é também aquele que existiu desde sempre, a palavra por quem tudo foi criado. E pronto, era um pouco isto que tinha para partilhar convosco hoje, numa uma sessão vá um pouco mais breve que as outras, mas também está bem assim para terminar uma um pouco mais breve. Mas eu então agora gostava de vos dar aqui de a indicação de dois e-mails que estão aqui a azul, um do istaop@gmail.com e outro, mais pessoal, o meu, jnunesop@hotmail.com. E dou-vos estes dois e-mails para que vós, tendo a paciência, gosto, possam fazer algum comentário, dar alguma ideia, fazer críticas, dar opiniões, fazer perguntas ou sugestões, e poderiam fazê-lo então para estes e-mails. É a melhor maneira de eu depois também poder, enfim, refazer um pouco estas coisas, estes cursos, estas conversas e aprender com aquilo que vocês poderão eventualmente dizer. E desde já, se vocês o fizerem, desde já agradeço, mas claro,
interromper o compartilhamento da tela. Mas mesmo que vocês não façam comentários nem sugestões, eu de qualquer maneira, pois agradeço termos estado aqui juntos, é sempre bom estar em comunidade, como nós aqui estivemos, e pronto, e também agradecer a vossa paciência e atenção, que não é fácil, e despedir-nos, e até Frei Nunes, sim, quem fala? ouça um comentário. Aí João esta Salles voz Luís. eu conheço, é do João Salles Luís. Não o estou a ver, mas eu a voz já o conheço, porque ele fala sempre muito. Estou a brincar, estou a brincar. Diga lá, Sim, João. senhora. Pronto, vamos lá ver a minha avaliação. Foi o meu melhor curso de sempre e deve ser difícil ter um melhor. O É, ponto, o ponto mais importante, para além da sabedoria toda, dessas coisas todas, para mim o mais importante foi a sua emoção. Um verdadeiro apaixonado por Jesus e pela mensagem extraordinária do Evangelho. Muitos parabéns. pronto, eu essas coisas ouço, humildemente registro, mas lá está. Por isso é que eu preferia que vocês pusessem por meios. Não gosto muito de ouvir essas coisas. Muito bem, está bem, Não se gostas de ouvir a quiser. verdade, não gostas de ouvir a verdade. Um dia Jesus, diante de Pilatos, disse assim: que é a verdade? Faltou essa frase cá no nosso curso, que é a verdade. Pronto, amigos, fiquem bem. Se quiserem, realmente mandem uma outra ideia, uma sugestão, uma crítica, assim. Nós estamos aqui também para ouvir as críticas. Lembro-me sempre de. Bom, a gente, como vocês sabem, eu sou padre, celebro muitas missas, e por vezes, no fim das missas, as pessoas vêm dizer alguma coisa. A maior parte das vezes são assim larachas elogiosas como esta do João Salles Luís, mas, mas às vezes também vêm coisas mais importantes. Vêm algumas críticas e sugestões. Eu nunca me esqueço, por exemplo, sei lá, um dia ali em São Domingos de Benfica, quando eu estava ali na paróquia, e pronto, eu tinha sempre a missa das 7 da tarde do domingo, eu pregava, e as pessoas, pronto, havia bastantes pessoas que iam a essa missa, e um dia um casal muito amigo, no fim da missa, disse-me assim, Frei José Nunes, o Frei José Nunes já sabe, nós vimos sempre à sua missa, a gente gosta muito de ouvir. Mas também o Frei José Nunes está sempre a dizer como é que não se pode ler a Bíblia, como é que não se deve ler a Bíblia, com aquelas ideias historicistas, não é? Que aqui também falamos. Mas nós também gostávamos que o Frei dissesse como é que se deve ler, não é só dizer como é que não se deve ler. E eu registrei. Portanto, isto é só para dar um exemplo de como nós aprendemos muito com as críticas também, quer dizer, com as sugestões e críticas verdadeiras que nos fazem. E, portanto, pronto, é isso que eu também espero. Amigos, até uma próxima oportunidade e fiquem bem. Está bem? Mais uma coisa que o Frei Nunes não gosta. Uma grande salva de palmas. Vou já encerrar a reunião. Ai, que bom. Está bom. Obrigado e até sempre. Ora, Bom fim de bolas. semana, um abraço, Abraço, um obrigado abraço. também. Obrigada, até à Obrigado. próxima.